Olá, sejam todos bem-vindos. Sou Leandro Henrique, magnetizador. Falar um pouquinho do meu trabalho com magnetismo, né? Que eu sempre falo toda a apresentação, aqui no Núcleo de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio, na cidade de Sapé. E o trabalho da gente com magnetismo, junto com outros terapeutas, é justamente a questão da ansiedade, a depressão, a ideação suicida. Pessoas vivenciando fatores de risco para suicídio, como separação conjugal, derrogadas financeiras, perda de entes queridos e outras perdas. A prevenção do suicídio. Então, a pós-venção é o trabalho com familiares que tiveram perdas por suicídio. Nós não temos nenhum vínculo religioso, político, partidário e atendemos pessoas de qualquer nível financeiro, desde que tenha aí, no caso, o voluntário, né, disponível. Nosso atendimento é presencial e online, né? A gente é mantido por associados efetivos, que são mensalistas, e outros que são eventuais. Recentemente, como eu sempre falo no programa, a gente foi beneficiado com a doação de um terreno para a construção da nossa sede. E claro que, como a gente já foi beneficiado com esse terreno, provavelmente o magnetismo aqui em Sapé vai crescer, né? A gente já está pensando em outros projetos, além do que a gente está apresentando hoje no programa, justamente um curso de magnetismo básico, para que possa ampliar, já que o magnetismo, segundo nossa coordenadora, está sendo um dos carros-chefes aqui do NIPS, né? Uma coisa boa. Não desmerecendo nenhuma outra terapia, mas a gente fica muito feliz com isso. Né? Logo, logo a gente vai iniciar nossa campanha para aquisição de material. O projeto já está praticamente terminado e a gente, né, com a graça de Deus, a gente vai levantar nosso prédio, nossa sede, que hoje a gente, né, paga o aluguel, como eu falei, que junto com outros associados. Então a gente está desenvolvendo esse projeto aqui com o intuito de difundir o magnetismo, né? São pequenos programas, né? Que vai ao ar pela TV Chico Xavier, vai ao ar aqui pelo YouTube, né? Toda quarta-feira. E como eu falei, né? Vou repetir, o intuito é justamente divulgar e ampliar o entendimento dessa ciência que é a irmã do Espiritismo. Estamos também com o grupo de magnetismo, né? Toda quinta-feira, amanhã o grupo vai se reunir. Um estudo bem interessante sobre os centros de força, pelo MIT, né? A gente realiza pelo MIT esses estudos, onde justamente a gente está estudando, que é um dos temas do programa de hoje, que é a história do magnetismo, né? A gente também vai abordar em outros encontros a questão de suas técnicas, né? Troca experiência, né? E fica o convite aí para todo mundo que quiser conhecer, né? Que quiser ter nosso contato aí, deixar aí só no o Vanzito para que ele possa postar. Agradecendo imensamente aqui a Vanzito que topou, né, fazer esse projeto com a gente. Esse projeto é inspirado num dos programas também que vai ao YouTube pelo Robson Pinheiro, né? O seu livro que justamente é esse livro aqui, né? De mediunidade, você precisa saber o que está fazendo. Consciência, né? Robson Pinheiro. Está aparecendo aqui direitinho para vocês. Tá. Então, beleza. Então, por que eu me inspirei nele, né? Se mediunidade é preciso ter consciência, também magnetismo a gente precisa ter a mesma consciência, né? Então, o estudo de hoje vai ser justamente esse. Quando e como surgiu o estudo e prática do magnetismo? Por que eu pensei em desenvolver esse tema? Já tão visto em tantos cursos, né, que tem por aí. É porque justamente a gente precisa entender a raiz do magnetismo, né? Sua história, para poder a gente fazer uma comparação com o que está o magnetismo hoje, o que está nas casas espíritas, né, o que é difundido em vários cursos, para que a gente possa melhor entender. Então, eu vou ao slide para a gente começar a nossa. Então, pronto. Um dos pontos que eu queria tratar aqui, né, no nosso pequeno encontro, que é de 15 a 20 minutos, é com uma pergunta, né? Quando e como surgiu o estudo do magnetismo, né? E sua prática. Por que essa pergunta é importante para termos consciência do que é ser magnetizador? Porque a partir desses estudos nós podemos encarar a dimensão da ciência, né?
Da mesma forma que encontramos muito da prática mediúnica em todas as épocas da humanidade, também podemos assim ver no magnetismo, vendo nessa viagem histórica o quanto podemos ainda beber dessas fontes históricas e quanto podemos comparar com nossos dias. Então, parece haver, existe essa prática, né, em todas as épocas da humanidade, em todas as culturas. E uma aqui que a gente fez o recorte para o programa de hoje, né, não só ela, mas outros também, justamente a civilização egípcia. A gente sabe que o magnetismo era muito usado, né, nas chamadas escolas de iniciação, ou escolas iniciáticas no Antigo Egito. E parece que essa prática não era para todos, né, somente aqueles que justamente nas escolas eram aceitos, e aí eles eram difundidos, né, como a gente vai ver nos próximos slides, para os iniciados. Então ele era, desculpa, é uma prática fechada ao público, né? E claro que depois os iniciados praticavam lá fora, onde era repassada todas as técnicas que era conhecida por essa civilização. Então aqui nós achamos uma referência interessante em Emmanuel, né? Quando ele fala justamente o que está no slide, que é isso aqui. No Egito dos Ramsés, né? Velho papiro traduzido aos nossos dias já preceituava quanto ao magnetismo curativo. E aí eu coloquei justamente esse slide para a gente entender. Essa referência é de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, capítulo Fenômeno Magnético. Pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Vou reler aqui, né? Pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Afirmando que a dor desaparece. É, é justamente isso, né, que eu acabei de falar. Então, os iniciados tinham justamente o aprendizado dessa prática. E claro que a gente está falando aqui de uma das técnicas, né? Técnicas, várias técnicas que o magnetismo tem. Né? E aí a gente foi procurar em Kardec, né, que é a nossa fonte de referência, né, máxima, quando ele faz justamente menção dessas práticas na Revista Espírita de 1865. Isso prova o quanto ele buscou, né? Então, justamente Kardec, ele vai fazer uma menção justamente a essa prática lá no Egito. Né? O slide, né? Olha só o que, é que ele diz, né? Lembremos de ter visto no Louvre, há bastante tempo, uma pintura egípcia representando o indivíduo deitado e adormecido, e um outro de pé, com os braços dirigidos para o primeiro, sobre a qual fixava o olhar, na atitude exata de um homem que desse passes magnéticos. Olha só que interessante. Descia um desenho calcado na pequena vinheta, o senhor do Poter, punha outra no frontispício do jornal de magnetismo. Para qualquer magnetizador não havia o menor equívoco quanto ao tema desse quadro. Para quem quer que não tivesse conhecido o magnetismo, não havia sentido. Só o fato provaria se não houvesse uma porção de outros que os antigos egípcios sabiam magnetizar e que se entregava ao magnetismo, mais ou menos como nós. Então isso faz parte de seus costumes, já que se achava consagrado no monumento público. Então, é monumento público. Eu coloquei justamente essa referência da Revista Espírita, que a gente vai conferir aí, de 1865, a página 466, certo? Então, e perceba que ele faz uma comparação, que sabia empregar mais ou menos como nós, ou seja, já na época de Kardec, podemos perceber o quanto os magnetizadores, né, já haviam colocado outras técnicas ou aprimorado o que havia estudado. Daqui podemos migrar para os Hebreus, né, onde encontramos nas Sagradas Escrituras alguns relatos. Né? Aliás, a gente pode encontrar vários relatos, mas como nossa proposta é um programa curto, né, vocês podem depois dar uma pesquisada melhor aí no livro de Jacomelo, que é esse aqui, né, onde ele faz justamente um estudo sobre isso, magnetismo humano. E qual foi o relato que eu trouxe? Né? Já visto em vários cursos, é o caso de na mãe sua cura de lepra, o que muitos magnetizadores consideram como similar ao passe. Né? Então, se a gente for dar uma olhadinha, né? A história relata como sacerdote. Ah, desculpa.
aqui ainda está falando justamente das escolas do Egito ainda, né? Desse slide. Então a história relata como os sacerdotes dos templos judeus no Antigo Egito já eram iniciados no segredo das experimentações magnéticas. Na Grécia Antiga, vemos também práticas hipnóticas, cujos fatos não foram desconhecidos também pelas Medas, caldeus e os brahmanes, né? Então aqui estou completando justamente a questão do Egito, né? Que na realidade é segredo de experimentações magnéticas. E agora é que a gente vai no caso do que eu falei. Né? No entanto, muito irritado, Naamã resolveu ir-se embora. Veja bem, disse ele, sempre pensei que pelo menos viria falar comigo. Agitará sua mão sobre as partes leprosas, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e eu ficaria curado. Não são os rios Abana e Farpá de Damasco muito melhores do que os rios de Israel juntos? Se a questão era lavar-me no rio, poderia muito bem fazê-lo na minha terra e curar-me. A questão aqui é justamente o que ele esperava, né? Ele ficou irritado e resolveu ir embora. Por que ele fala isso? Que justamente o que é que ele esperava? Ele esperava receber dos sacerdotes justamente o que a gente entende hoje como magnetismo. Né? E aqui interpretei também que o próprio rio já havia sido também, né, de certa maneira, magnetizado pelos próprios sacerdotes, já que eles mandou ele se banhar nesses rios, né, para que ele pudesse se curar. O que ele esperava justamente era essa, né, era justamente uma prática magnética, no caso, se agitaria a mão aí, né, sobre as partes leprosas. Isso significa dizer que os hebreus conheciam o poder que temos, né, de cura pelas mãos. Foi justamente o que a mão esperava. É claro que não podemos esquecer aqui de muitos milagres que Jesus fez, que quando estudados pelos magnetizadores, há uma riqueza de muitas habilidades e conhecimentos utilizados por ele, catalogados pelos magnetizadores modernos, né, como práticas magnéticas. Isso a gente vai encontrar também no livro de Jacó. E aqui eu coloquei justamente várias práticas, né, citadas aí no Novo Testamento, em que quando os magnetizadores, né, já batem o olho, né, quando nos vamos a estudar o magnetismo, fazemos o estudo mais acurado dessas práticas realizadas pelo Cristo, podemos encontrar várias técnicas que, se estudadas aqui, né, a gente demoraria um certo tempo para a proposta do programa. Mas aí, no caso, quem elucida bem todas essas práticas é justamente Jacó. Né? Se a gente pegar o livro lá e a gente for dar uma olhadinha, cada técnica dessa que está sendo apresentada aí, ele vai descortinar, né? A introjeção fluídica e várias outras técnicas que aqui ficariam muito enfadonho até de falar, né? Então, uma das coisas que Jacó justamente fala é o que a gente colocou aqui no slide, né? Quando aportamos no Novo Testamento, vamos deparar com a enorme profusão de curas e milagres ali registrados, quase todos expressando claramente a força magnética a imperar grandiosa nesses processos. Não apenas Jesus, mas também seus discípulos diretos e tantos outros que seguiram as pegadas da força e vida, demonstrando dessa forma irrefutável a realidade e o alcance desse potencial divino a se expressar nas limitações humanas. Né? Então, dessa citação tem um detalhe interessante, né? Curas e milagres ali registrados, quase todos expressando claramente a força magnética, a imperar grandiosa nesses processos. Então, Jacó já faz uma leitura, né, aqui dessas práticas como força e práticas do magnetismo, né? No livro citado, né, no caso que eu falei aqui, ele vai elucidar. Uma coisa importante que aqui que ele queria esclarecer é que ele vai dizer o seguinte, que a questão dos próprios discípulos de Jesus seguir seus passos como outros, né? A gente pode aqui lembrar, não é muito estudado, se bem que eu gostaria muito de encontrar estudos sobre os essênios, né? É como se tem notícia, eles também conheciam muito o magnetismo, com sua filosofia espiritualista, né? Já praticava várias técnicas que a gente também pode, né? Eu vou usar aqui, né? Considerar como magnética sim, né?
eles tinham toques, eles tinham banhos, eles tinham cantos, que a gente poderia fazer um paralelo. Existem pois, vários resumos feitos por vários escritores sobre a história do magnetismo, também citado no livro Jacó. Um do que podemos citar aqui, gente, para a gente conhecer melhor a história do magnetismo, coloquei a capa dele aqui, né? História Crítica do Magnetismo, que é justamente de Deleuze. De Deleuze, eu tenho, né, esse livro aqui que é muito bom, que é Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal. Uma coisa interessante que eu queria deixar aqui é a importância do magnetizador também estar compondo a sua biblioteca, né? Na hora que a gente estava compondo aqui o programa, para que a gente possa estar justamente nesse vai e vem histórico, né? E aqui, Deleuze expõe detalhes riquíssimos nesse livro aí sobre a prática do magnetismo e do sonambulismo. Demonstra de uma forma irrefutável a realidade dessa ciência bendita. Investiga desde os personagens que expuseram suas opiniões contrárias, que é uma coisa interessante também da gente, enquanto magnetizador, né? Ver as opiniões contrárias. Dentre esses, muitos nomes famosos e respeitadíssimos. No caso, ele vai falar sobre Mesmer, né, o julgamento lá que ele teve em torno da seu pensamento. Esse livro explica as razões do adversário do magnetismo não ter força em seus argumentos e, com isso, faz um verdadeiro resgate dessas fontes de saúde e harmonia. Então, com esse livro, né, surge um momento ímpar da humanidade, quanto tanto os outros, né, que a gente vai ver lá na frente. É um dos clássicos, né? E aí a gente pode ir mais na frente um pouquinho e ver outras fontes, né? Uma das principais é justamente Mesmer, né? E aí quando a gente estava fazendo nossa pós-graduação, né, justamente a gente percebeu a questão do magnetismo, foi muito bem exposto lá, né? Pela professora, quando ela dizia o seguinte, que Mesmer já antecipou, né, muitos conceitos que hoje a gente encontra na doutrina espírita, né? E no momento ela falava justamente disso, né? Que mesmo utilizou o magnetismo animal em terapia de cura, e suas ideias foram inicialmente recebidas com ceticismo, né? Pela comunidade científica. No entanto, a gente sabe que essas práticas e pesquisas continuaram, né? E aí se tornou, na realidade, vamos dizer assim, o norte do magnetismo, né? Que é justamente Mesmer. E aqui o que a gente pode falar mais um pouquinho dele, né? Então, um dos conceitos que a gente pode tirar é que justamente cai de acordo com a doutrina espírita, né? Claro, colocando aí seus devidos lugares e pequenos conceitos ou abordagens sobre o fluido universal. Então, o Mesmer vai dizer o seguinte, que existe um fluido universal, que seria a energia básica primordial, produzir tudo no universo, né? Incluindo as diversas substâncias materiais. Esse fluido também estaria presente nos corpos sutis, como a gente estuda no magnetismo, né? E na época já estudava os ímãs, né? Conhecido como seu fluido magnético, e poderia ser ampliado através da prática constante, como faziam os magnetizadores. É uma das afirmações dele que eu acho, né, que é bastante interessante. Outro também que a gente pode citar na história do magnetismo, né, é Eckhart Tolle. Então, dele eu tenho esse livro aqui, Magnetismo Pessoal, enfim, já bem surrático, vou colocar aqui na câmera. Muito bom esse livro. E que também, quando a gente está traçando uma linha histórica do magnetismo, né, é muito interessante a gente também visitar a obra do Tolle, né? Ele é continuador, né, do Barão de Potê e de Mesmer, né? Então, no caso aí, ele fez várias práticas em torno do psiquismo experimental, né? Escreveu um jornal do magnetismo. Então, suas obras, na realidade, é toda dedicada aí ao magnetismo e psiquismo, né? Realizou vários estudos experimentais também sobre o desenvolvimento do corpo. E aqui a gente também pode citar um dos magnetizadores da atualidade, que eu gosto bastante do que ele escreve,
né? Aqui um pouquinho ainda do vírus, magnetismo, que é justamente o Adilson Mota, né? Para a gente ir fechando aqui, né? Justamente nossa pequena viagem sobre a história do magnetismo. Então, magnetizadores como Marquês de Pissegui, Deleuze, né, que vai citar, La Fontaine, Barão de Potty, tantos outros, lidavam cotidianamente com as faculdades psíquicas dos seus doentes, utilizando-os muitas vezes como recurso de diagnóstico e orientação nos tratamentos magnéticos. Com o surgimento do espiritismo, muitos pesquisadores se debruçaram sobre ela, estabelecendo definições e classificações, esquadrinhando com maior precisão as suas diversas nuances. Então ele vai citar aqui Bosano, né? Aksakov, Delano, Leon Denis, e justamente é interessante a gente ver essa citação dele, porque ele faz o que a gente tentou fazer aqui, né, nesses 15, 20 minutos, que é uma viagem histórica sobre o magnetismo, né? E a gente vai ver o seguinte, que a gente precisa ver lá atrás, né, até chegar aos dias de hoje, para entender o que é magnetismo. Então, só voltando aqui uns slides, para a gente fazer um pequeno resumo rápido do que foi sugerido hoje pelo programa, né? A gente, semana que vem, dá continuidade. Então, segundo nossos pequenos estudos aqui, né, o magnetismo vem desde o Egito, né, já era praticado nas escolas de mistério por lá, né, isso até Kardec também pesquisou, colocou isso na Revista Espírita de 1865, quem quiser conferir depois, né, eles tinham experimentações magnéticas sim, isso é passado até a Grécia, né, depois para outras civilizações, os hebreus também conheciam, né, muitos relatos. Aqui eu coloquei apenas um dos relatos, entre vários, que pode ser encontrado em muitos livros, né, sobre o magnetismo. Algumas práticas, né, consideradas magnéticas, justamente dos estudos de Jacó, que eu achei bastante interessante, né, depois, lá na frente, pode até aprofundar, entre aspas, né, eu tentar esmiuçar aí. E algumas citações de alguns livros, né, justamente aqueles que são os magnetizadores clássicos, um pouquinho sobre a história, né, de Mesmer, que a gente pode encontrar, aqueles que deram seguimento a seus estudos, né, do Ville, né, e justamente chegamos aos dias de hoje, que é justamente com todos esses magnetizadores que a gente tem acesso. Então, entre eles está o que? O Marquês de Pessegui, discípulo fiel, diretor, no caso discípulo direto do mestre, Deleuze, com seus passos magnéticos, Barão do Potê, a teoria do pensamento antigo, La Fontaine, né, com seu som magnético, no início do século passado, aliás, né, século XIX, e outros tantos juntos que ajudaram a manter acesa a chama do magnetismo. Então, encerro com essa imagem para que a gente, né, tenha uma noção justamente dessa viagem que a gente está tentando fazer em torno do magnetismo. Uma pequena viagem que foi hoje. A pergunta que a gente faz para o próximo programa, né, vai é justamente essa. Qual o link que a gente pode fazer, então, né, entre o espiritismo, né, quanto que o espiritismo se liga ao magnetismo, né? É uma pergunta interessante que foi estudada nos livros de Jacó, né? E aí a gente vai tentar, então, no próximo programa, a gente responder. Então, fiquem todos em paz, com a graça de Deus, que a gente possa estar alcançando o objetivo do programa, né? Que é justamente ter essa configuração de poucos minutos, como no caso que é o de Robson Pinheiro, dar uma pincelada, né, sobre essa ciência, uma pincelada mesmo, não é intuito de nenhum curso sobre magnetismo, mas um intuito de divulgar mais o magnetismo, que a gente possa também conhecer essas obras, né, e comparar, né, retirar aquilo que justamente a gente precisa para os dias de hoje, né, e que a gente possa estar dando prosseguimento. Quero agradecer ao NIPS, Núcleo de Prevenção e Pós-Venção ao Suicídio aqui de Sapé, que está dando apoio a esse programa.
Vanzito que topou realizar esse programa, que está sendo, né, titulado pela TV Chico Xavier, e que até quarta-feira a gente possa, né, estar junto de novo. Então, com a graça de Deus, fiquem todos em paz. Até quarta-feira que vem.